Amados irmãos, nós sabemos pela passagem de Lázaro que ele, quando estava doente, acabou morrendo. Porém, 4 dias depois de ter falecido, Jesus o ressuscitou, surpreendendo a todos. Todos nós vivemos, irmãos, situações que parecem mortas e secas. O que, no seu ponto de vista, não tem mais jeito na sua vida? O que precisa de uma verdadeira ressurreição? Eu não sei as circunstâncias que você está enfrentando neste momento. Talvez um diagnóstico desesperador, uma possível falência, um desemprego, uma depressão profunda, um relacionamento rompido, um filho drogado, um sonho perdido, uma falta de liberdade, ou até mesmo a dor da perda de alguém muito querido. O que fazer quando nosso mundo parece estar desabando e não há mais esperanças ao olhar com os nossos olhos naturais? Nós aprendemos com a história de Lázaro 2 coisas muito importantes a respeito das suas irmãs. Antes de qualquer coisa, elas recorreram à pessoa certa. Elas não se esqueceram do quanto Jesus amava ao seu irmão e as amava também. Quando você se sente perdido, desanimado ou até desesperado, a quem você tem recorrido primeiramente? Às pessoas ao seu redor? Aos recursos naturais? À sua própria capacidade humana? E quando tudo está agitado, você tem lembrado do amor incondicional de Deus por você? Então, que tal parar agora e fazer o exercício de trazer à memória o que te dá esperança? Que tal fechar os olhos, respirar bem fundo e se concentrar apenas no imenso amor de Deus? Que tal se deixar ser abraçado por este amor? Você verá como a paz vai invadir o seu interior, mesmo no meio da tormenta. Acalme o seu coração. Jesus tem a solução para tudo o que você precisa.
mesmo para aquelas que você nem imagina que haja uma saída. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos começando mais um programa Um Novo Caminhar. Programa que tem como objetivo exclusivo estar levando a bênção de Deus através da palavra e também através do louvor, né? Nosso agradecimento ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, glorificando ao Pai e juntos exaltando aquele que vive e reina por todo sempre, né? Também agradecendo a cada um de vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a partir de agora estão conosco, louvando e adorando ao nosso Pai. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que aonde você estiver, a graça e a paz do nosso Deus possa estar reinando com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar abrindo a porta da sua casa, a porta do seu lar, para que a gente possa entrar e juntos estarmos glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E hoje, mais uma vez, quem vos saúda na doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo o nosso convite para você permanecer conosco, porque no final do nosso programa a gente vai estar orando uns pelos outros e com certeza a mão do nosso Deus vai estar sobre nós, alcançando as nossas necessidades, nas lutas que nós enfrentamos, né? Nas coisas impossíveis que nós temos para resolver. Deus, ele se prontifica, Deus, ele está sempre pronto a ser fiel conosco e nos ajudar, né? Fazendo com que nós, nesse mundo de tanta luta, de tanta aflição, de tanta dificuldade, possamos também estar recebendo dele as dádivas maravilhosas, né, de uma vitória, de uma conquista que somente ele pode atender, já que tudo é tão difícil, muitas vezes impossível para nós. Deus, ele se prontifica a estar nos ajudando. Então, meu amado irmão, é apenas confiar, é apenas acreditar, porque Deus realmente tem uma resposta para cada um de nós nesta noite. Fique com a gente, porque Deus vai derramar a vitória sobre a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nosso irmão Marcos, né, presbítero Marcos, vai estar com a gente, vai ser o ministro da palavra de Deus mais uma vez nesta noite, e com certeza Deus tem grandes coisas a fazer e a falar também conosco. Irmão Marcos, mais uma vez, a paz do Senhor, e seja muito bem-vindo, meu querido. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Um dia tranquilo, em paz, para podermos ouvir Deus falar conosco e também nós falarmos com Ele. Programa Novo Caminhar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E você, meu amado irmão, que está nos acompanhando, você que ouve a nossa programação, né? Que costumeiramente está participando com a gente, aquele nosso pedido de sempre, né? Compartilhe agora a nossa programação e nos ajude a levar a palavra de Deus avante, nos ajude a levar a palavra de Deus a uma quantidade maior de pessoas, para que nós possamos estar aí cumprindo o ID do Senhor, né? Evangelizando, levando a palavra, levando um pouco da mensagem, levando um pouquinho de esperança para as pessoas que vivem talvez num mundo totalmente desesperado, num mundo onde não existe calma, não existe paz. Então nós precisamos estar promovendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus se agrada e Deus vai estar nos ajudando e Deus vai estar nos abençoando. Amém? Então compartilhe, leve a palavra de Deus a todos os seus irmãos aí na sua rede social, em todas as redes sociais, compartilhe o nosso link e tenha certeza
da bênção de Deus também na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos começar o nosso programa de hoje orando, vamos buscar a presença de Deus e a certeza da mão do nosso Pai estendida em nosso favor. E você que tem uma causa impossível, você que tem uma necessidade, está buscando de Deus, esse é um dos momentos do nosso programa, onde através da oração, onde através do contato direto com Deus, nós podemos encontrar a resposta para as nossas dificuldades. Então vamos juntos falar, vamos juntos orar e vamos juntos falar com o nosso Pai Todo-Poderoso. Momento de oração. Glorioso Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, estamos diante da Tua presença. Mais uma vez, meu Pai, estamos dando início à programação Um Novo Caminhar. E neste comecinho de programa eu quero, ó Pai, para a Tua glória, estar Te exaltando, juntamente com nosso companheiro, nosso amigo, servo de Deus, nosso irmão em Cristo Jesus, presbítero Marcos, que hoje vai estar conosco, ministrando a palavra de Deus. Pai Todo-Poderoso, venha abençoar, meu Pai, o Teu servo, para que ele possa, mais uma vez, ser esse grande instrumento, onde venha, Senhor, ministrar uma palavra que venha ao encontro das nossas necessidades. Sabemos que no mundo passamos por lutas, por provas, por aflições. A Tua palavra, meu Pai, ela jamais passará sem que venha trazer um efeito de bálsamo para a nossa vida e para o nosso coração. Abre as portas do céu neste instante, abençoa, Senhor, a programação, Um Novo Caminhar, que a gente possa, meu Pai, estar alcançando um número de pessoas que necessitam ouvir a Tua voz e a Tua palavra, e que essa palavra venha encontrar, meu Pai, um solo fértil, venha encontrar, meu Pai, um coração puro e generoso, pronto a receber, meu Pai, a Tua palavra e essa semente que vai ser plantada nesta noite. Derrame poder, graça, misericórdia, unção, derrame do Teu perdão, meu Pai, sobre nossas vidas, sobre a vida de todos os nossos amados irmãos e irmãs, e que todos nós possamos sentir, meu Pai, a Tua graça e a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, alcança, meu Pai, os hospitais, creches, asilos, orfanatos, cadeias, famílias, enfim, que todos possam, nessa noite, ser abençoados pelo Teu poder e por Tua misericórdia. Eu te peço, em nome de Jesus, a Tua unção, para que a gente possa fazer somente aquilo que é do Teu agrado. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus oramos, e neste nome, que é sobre todos os nomes, também Te agradecemos, desde hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus. Irmão Marcos, mais uma vez, mais uma semana juntos, mais um momento em que Deus prepara para nós estarmos aqui glorificando ao Pai, e é com muita alegria, que nós estamos aí em mais uma oportunidade de estarmos anunciando, irmão Marcos, a palavra de Deus a um povo que luta, a um povo que precisa, um povo que busca por misericórdia e por graça em um mundo de tanta aflição e dificuldade que nós vivemos, irmão Marcos. Hoje, mais uma vez, a oportunidade de nós encontrarmos a verdadeira paz que nós podemos encontrar somente no nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Marcos. Graças a Deus, temos essa paz onde não há entendimento ao mundo, aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, de sua vida, ainda não encontrou a paz verdadeira. Nós já encontramos, e que Deus nos conceda, estarmos firmados nessa paz que só Jesus Cristo pode nos dar, o Espírito Santo do Senhor aí, nos consolando, porque Jesus disse que deixaria aqui um outro Consolador, porque Ele era o Consolador ali, enquanto com os apóstolos, com todos ali que estavam, andando junto com Ele, atrás dele, e estavam ali.
Mas, por isso, como o Adalmo disse, estamos aí firmes e fortes, né? Vendo muitas situações difíceis, porém com a esperança viva, né? Com a esperança eficaz de que a igreja será arrebatada, né? Nós estamos aqui neste mundo e teremos paz, né? Se estivermos firmados na palavra do Senhor, né? Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas é para termos coragem, né? Ter um bom ânimo, que como ele venceu, nós também venceremos. Então é isso que estamos aí firmados, crendo na vinda de Jesus Cristo, né? Que ela é certa, né? A vinda de Jesus é algo que está no plano de Deus, né? Vir buscar a sua igreja, a igreja é essa conquistada, formada por Jesus Cristo, né? Ele mesmo ali reconciliou toda a humanidade, né? Em sua, vamos dizer assim, na sua entrega, entregou, né, sua vida por nós, né? Jesus se entregou por todos os seres humanos, por isso é importante de todos serem a Ele da mesma forma, né? Conhecidos, e também o mesmo amor Deus tem para com todos, né? Por isso que temos essa paz, né? Mesmo num mundo difícil, vemos situações a qual nem entendemos o porquê delas, mas sabendo que aqui é passageiro, nos resta estarmos felizes, alegres, porque um dia tudo vai ser restaurado, né? Todos os reinos da terra serão destronados e um reino subsistirá para sempre. Esse é o reino de Jesus Cristo, aquele que nós pedimos na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Esse reino virá e estaremos debaixo da realmente bênção, né, de nosso Deus, de Jesus Cristo, morando com Ele onde Ele estiver, né? Jesus que foi preparar a morada, né? E se não fosse certo, Ele não teria falado, né? Falando com os apóstolos ali, né? Então foi preparar a morada minha, você, e onde Ele estiver nós estaremos também, se permanecermos fiéis à sua palavra. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, né? Com certeza, Deus, ele sempre foi, sempre é e sempre será fiel para estar conosco, né? Eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor para nossa irmã Ivone Boaventura, já participando com a gente, né, irmã Ivone? Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor. A nossa irmã Tereza Trevisan, a nossa irmã Lourdes Suzigan e também o nosso irmão João Serdão. Todos conosco, já participando, já orando, já glorificando a Deus. Que os nossos irmãos e irmãs sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas e que Deus possa estar abençoando a cada um e a cada uma das suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar sempre orando e crendo no poder e na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho o irmão Marcos vai estar retornando, né, para falar um pouquinho mais do Evangelho, da Palavra de Deus e também ministrando a poderosa Palavra de Deus desta noite, que nós convidamos você a estar com a gente compartilhando a mensagem desta noite. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu gostaria de deixar também um pouquinho da Palavra de Deus, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, Evangelho escrito pelo nosso irmão João, capítulo 16, verso 33, onde a Palavra de Deus, ela diz assim, olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, ouvinte amigo da Palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele é para nós, sem a menor sombra de dúvida, o melhor exemplo para nós seguirmos em todos os sentidos. Como Deus, ele é Senhor de todas as coisas e está sempre pronto e com poder para nos ajudar, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, e fazer a nossa vida ser sempre voltada à adoração àquele que fez os céus e a terra. Como Deus, ele é um Senhor que tem o poder de perdoar nossos pecados, de limpar nossa alma, limpar nossa vida, nos ensinar a andar num caminho onde o céu é o nosso destino final.
E como homem que ele se fez para vir aqui na terra e se tornar o Cordeiro imáculo, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, como homem, ele mostrou para nós as possibilidades, ele mostrou para nós que é possível sim passar por este mundo e entrar nos portais celestiais. E ele traz para nós um alerta, ele traz para nós uma convicção e fala: no mundo você vai ter muita luta, no mundo você vai ter muitas dificuldades, no mundo você vai ter muitas aflições. E eu sempre tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O Senhor Jesus, ele veio aqui nesta terra, irmãos, e veio ensinar como encontrar a paz, como promover esta paz. Jesus jamais ofendeu, Jesus jamais humilhou. O que Jesus fez muitas vezes foi usar de palavras um pouco mais ásperas, mas sem jamais atingir o patamar do pecado, porque ele é santo. Ele procurou, na sua exaltação, mostrar como se vive verdadeiramente o reino de Deus aqui nesta terra, enquanto aguardamos o nosso encontro com o Senhor. E ele mostrou que nele nós temos a paz que nós precisamos, porque neste mundo nós só vamos encontrar aflições, no mundo tereis aflições. Nós vamos encontrar a paz somente nesse Deus, neste Pai Todo-Poderoso, neste Senhor, que não deixou subir sobre o seu pensamento o poder de que, sendo Deus, iria se humilhar para o homem e fazer para nós o Cordeiro, aquele que, se nós buscássemos, encontraríamos o caminho, aquele que, se nós buscássemos, encontraríamos a paz. Amados irmãos, Deus não se preocupou com tudo quanto ele tinha no céu. Ele se fez homem, assim como eu, assim como você, para que nós encontrássemos, através de Cristo, o nosso caminho de salvação, por estarmos perdidos num mundo sem paz, num mundo de aflição, num mundo onde nada mais podia corrigir os nossos erros e as nossas falhas, a não ser a presença do próprio Deus. E Deus nos diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mostra para nós, amados irmãos, que em meio a toda a luta pela qual ele passou, por todas as lutas que ele enfrentou, por todos os inimigos que cruzaram pelo seu caminho, ainda assim ele manteve um coração cheio de paz, um coração sedento de amor, e mostrou que através da sua morte, da consumação do seu sacrifício, ele pôde vencer este mundo para estar na presença do Pai. E hoje está à direita, aguardando um momento de vir buscar a sua noiva. Noiva ao qual eu faço parte, você está fazendo parte. Então, meus amados, nesta tribulação toda que nós passamos, nessas dores que nós passamos, nesta enfermidade que nós temos, Deus, ele traz para nós hoje um recado: tenha paz através de mim, porque somente em mim você vai encontrar esta paz. No mundo, apenas dor, luta, aflição, e nós vamos encontrar sempre esses problemas pela frente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos vencer, porque Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu completo como qualquer pessoa poderia completar este versículo: você também vencerá. Tudo vai depender do esforço que você fizer. O Senhor Jesus, ele abre todas as portas que nós precisamos, mas quem tem que partir, para quem tem que lutar, quem tem que ir ao encontro desta porta, somos nós. Esta porta é Jesus Cristo, ele encontrou a mim, encontrou você. Nós estávamos perdidos e nós precisávamos de um socorro. Ele se fez essa porta que nos leva ao Pai. E agora ele chama, ele nos convida, ele nos orienta de como chegar. Depende apenas da nossa obediência. E para obedecer ao nosso Pai, irmãos, nós precisamos apartar-nos de
toda esta malignidade, de todo este mal que impera no mundo. Precisamos fazer o bem, amar as pessoas, dedicar nossa vida de amor ao próximo, à nossa casa, à nossa família, sermos exemplo, sermos luz, sermos sal. Precisamos, amados irmãos, estar na presença do Pai, sempre apartando-nos de todo este mal que o mundo oferece. Precisamos, como diz o salmista, não sentar em rodas de escarnecedores. Precisamos desviar do mal e olhar somente para a cruz, onde Jesus morreu e abriu o caminho para a nossa salvação. Procure a paz, segue esta paz e você vai ver o quanto é gostoso nós vivermos na presença de Deus, tendo essa paz, uma paz que somente Ele pode oferecer. Deus, Ele vai cingir a nossa vida, Ele vai nos guardar, Ele vai nos amparar. Através do Espírito Santo, vamos estar protegidos em todos os sentidos e vamos ter de Deus a certeza de que Ele vai estar aperfeiçoando cada caminho que nós estivermos andando. Ele vai estar aplanando cada caminho que nós estivermos andando, irmão. Jesus, Ele ama de uma forma diferente do homem. O homem ama, o homem gosta, o homem compartilha, mas sempre pode ter algum desejo por trás, pode ter uma vontade de uma outra conquista em troca deste amor e dessa dedicação. Mas Deus, Ele não espera nada de nós para nos amar, a não ser que nós venhamos adorá-lo para todo sempre. Apenas a adoração Ele quer de nós. Porque quando nós adoramos ao Pai, quando nós louvamos ao Senhor, Ele está com os braços abertos para estar conosco, nos ajudando a caminhar, mesmo que seja num caminho onde só impera as pedras, os pedregulhos, os buracos, os morros, as montanhas, as dificuldades. Ele está conosco para aplanar e nos ajudar a andar neste caminho. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do nosso Deus, para que, no seu tempo, Ele venha nos exaltar. Portanto, amados irmãos, como disse o apóstolo Pedro, vamos nos humilhar diante de Deus. É diante da nossa humildade, da nossa simplicidade, da nossa forma simples de conversar com Deus, que Ele vai estar, no tempo dEle, nos exaltando. E este momento de exaltação, você pode ter certeza, a maior delas é a sua salvação. E Ele quer hoje buscar, encontrar você que está talvez perdido, que está talvez afastado, que não conhece Jesus Cristo. Hoje o Senhor Jesus quer que você entre debaixo das suas mãos, debaixo da sua graça, debaixo das suas asas, para que Ele possa te proteger, para que Ele possa te exaltar. E a maior de todas as exaltações, como eu disse, a maior de todas as nossas alegrias, sem dúvida alguma, é morar no céu, irmão Marcos. Temos aqui na terra a alegria, o grande desejo de viver a nossa plena felicidade, a nossa plena alegria. Vamos sim viver em paz, em alegria, vamos sim, mas essa plena alegria, ela só vai ser conquistada quando nós estivermos na glória, com o corpo transformado, com um corpo revestido, com um corpo glorificado, sendo igual ao Senhor Jesus. E é isso que Ele oferece para você hoje, a oportunidade de você ter um corpo e uma vida, como é a do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, esta é a noite que nós podemos, melhor dizendo, encontrar este Deus e este Senhor. E através da nossa humilhação, da nossa humildade, da nossa simplicidade, através de nós desviarmos os nossos caminhos do mal, nós vamos ter então o amparo do nosso Deus e Ele vai estar nos ajudando. Então que Deus possa, com essas palavras, estar iluminando você, o seu coração, abrindo o seu coração, e que você venha então caminhar e andar sempre na presença de Deus, na certeza e na esperança de que existe uma glória aguardando você para toda a eternidade. Então que Deus te abençoe e que a graça do nosso Pai possa estar juntamente de você. Amém? Graças a Deus.
Muito bem, amados, vamos então louvar a Deus neste momento, vamos glorificar ao nosso Pai com o nosso louvor desta noite, e na sequência o irmão Marcos vai estar retornando e vai estar trazendo para nós a mensagem de Deus desta noite. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho a gente volta. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigado, Jesus. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Belíssimo louvor, sem dúvida alguma.
uma adoração completa ao nosso Deus, né? Realçando realmente o valor que o Senhor tem para aqueles que amam, para aqueles que sentem realmente a presença do Pai, né? Graças a Deus, um belíssimo cântico, sem dúvida alguma, né? Muito bem, amados, vamos aí continuando então na programação, chegamos no momento de ouvirmos a palavra de Deus. Irmão Marcos já está com a Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo de número 12, vai estar lendo os versículos de 14 a 17. Eu queria convidar você, meu irmão, você, minha irmã, aonde você estiver agora, na sua casa, no seu trabalho, né? Se você tiver condições, alcance a sua Bíblia e abra em Hebreus, capítulo 12, versos 14 ao 17, onde vamos estar lendo a palavra de Deus e com certeza Deus vai estar nos abençoando, vai estar falando conosco. Hoje, mais uma vez, na instrumentalidade, nosso irmão presbítero Marcos, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Por isso eu convido você agora a estar ouvindo a palavra de Deus no programa Um Novo Caminhar. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Então, estamos já ouvindo um louvor aí, né? Se isso não for amor, né? Que Jesus fez por nós, que será, né? Então, Deus é amor, nós já sabemos, lemos, sentimos, sabemos de vê-lo realmente agir, atuar na nossa vida, por isso que devemos sermos fiéis e verdadeiros a Ele. Deus nos ensinando realmente que devemos estar sempre em paz, né, aprendendo a sua palavra, estar sempre bem com os outros, com todos, né, congregando, indo à igreja, né, tendo algo assim que Deus sempre colocou desde o início para que havesse, né, esse ajuntamento de pessoas. Hoje, como uma assembleia, nós falamos assembleia aqui, que é uma reunião de pessoas, né, não é a Assembleia de Deus, os ministérios, né, que nós colocamos hoje, mas sim, a assembleia é uma reunião, né, um ajuntamento de pessoas. Sabemos que a igreja somos quando estamos juntos, congregando, quando estamos assim, solo, né, vamos dizer assim, somos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, né? Então, assim, sendo Jesus o cabeça, né, somos alguém a qual temos o privilégio de aprender a palavra de Deus. O maior poder que existe em todo o universo, em qualquer lugar que exista, é a palavra de Deus, o poder maior, porque foi tudo criado pela palavra. Esse privilégio de podermos aprender e colocá-la em prática, anunciando àqueles que ainda não ouviram a palavra como deveriam ouvir, né? Então é assim mesmo, o que sabemos da Bíblia, mesmo sendo pouco, vamos colocá-la em prática,
Porque é suficiente, porque estamos fazendo a obra do Senhor, a obra é dele, a palavra é dele, né? Ele sempre deixou bem claro que sem ele nada podemos fazer, mas deixou também a mim e a você que faríamos coisas ainda maiores, né, do que ele fez, porque o que tem relatado na Bíblia, né, já é suficiente a mim e a você como manual, mas ela também diz que se forem relatar tudo que Jesus fez enquanto aqui na terra, né, não caberia em todos os livros do mundo. Jesus é maravilhoso, nosso Deus é amor verdadeiro, então está nos ensinando hoje, vamos ler em Hebreus, no capítulo 12, do verso 14 ao 17, algo que eu e você deve estar prestando muita atenção, né, para que não erremos, né, devemos estar acompanhando sempre a palavra do Senhor para podermos estarmos bem, né, Hebreus capítulo 12, do verso 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha, vemos que no verso 14 começamos a ler a palavra, né? Paulo deixando aos Hebreus, né? Segue a paz com todos, né? Então devemos ter a paz com todos, né? Por isso que nós sempre focados na Bíblia, né? Que devemos estar congregando sim, né? Pessoas como você que pode estar nos ouvindo nesse momento, né? Vai ouvir dizer, não, eu oro em casa mesmo, jejuo em casa, converso com Deus em casa, leio a Bíblia em casa. Sim, ótimo, né? Porém, há sim a necessidade de estar congregando, como nós lemos aqui, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, devemos estar em paz com todos. E como aprender essa paz, né? Aprender dessa santificação. Palavra do Senhor e estar junto com pessoas que estão buscando o mesmo propósito, para também depois colocá-lo em prática, né? Então é assim, né? Nós vamos vendo, vamos aprendendo de Deus, né? Entre situações a qual acontece na igreja, como aconteceu na igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, aquela uma que está sendo e até hoje ela é um modelo para nós. Havia conflitos? Sim, havia conflitos, havia situações ali, né? Porque realmente surgem conflitos, né? Naquela época existiam os conflitos e hoje também, na escola, né? No nosso trabalho, na família e também na igreja, né? Há conflitos, porém devemos prestar muita atenção, né? E compreendermos que conflitos, né? São importantes para o crescimento, para o entendimento, né? Mas conflitos de ideias, de ideais, de situações, né, de alguma coisa colocada como certo ou errado, né, mas nunca conflito entre pessoas, né, entre pessoas. Por isso que lemos, segue a paz com todos, né, podemos até ter esse conflito de muitas situações aí, de pensamentos, né, mas não entre pessoas. Nós não devemos estar entrando em conflito com as pessoas, porque é importante sabermos que quando surgem esses conflitos, é importante nós entendermos que aquela pessoa que está do outro lado conflitando conosco não é uma inimiga nossa, né? Então são conflitos de ideias, de situações, pode ver. Muitas das vezes nós entramos em confusões com pessoas, porque nós começamos a debater com a pessoa, né? Aí já começa a julgar a pessoa, nós não temos esse direito, né? Ninguém tem direito de julgar a ninguém, porque nem Jesus, né, que é o que deixou bem claro que tem toda a autoridade de nos estar julgando ainda, essa pessoa não é inimiga. Realmente o que está acontecendo são simples conflitos de ideias que basta sentar, conversar como pessoas maduras, de forma madura. Então esses conflitos são uma oportunidade para o crescimento e aprendizado na
convivência. Por isso que devemos estar congregando e na própria igreja, onde nós estamos juntos, né, nessa assembleia, nessa reunião de pessoas, vamos vendo, vamos, né, realmente aprendendo as situações. Né? Nem todos ainda têm o mesmo entendimento na fé. Né? Então, todos ali, seguindo a paz com todos, vamos angariando essa fé, que é um dom de Deus, e Ele vai nos ensinando como chegar, né, realmente a essa santificação, né, qual segue o texto, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí Paulo já exortando, já falando, né, com os hebreus ali. Então, para ver o Senhor, devemos ter a paz com todos, estar congregando sim, né? É algo que Deus, como eu disse lá na igreja primitiva, né, não concluí, mas eles, o que eles faziam? Eles estavam de casa em casa pregando o evangelho, repartindo o pão, né? Mas a Bíblia diz que eles estavam unânimes no templo, Atos 2:46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas a Bíblia deixa bem claro que eles estavam perseverando unânimes todos os dias no templo. Então, há sim a necessidade de estarmos em algum lugar congregando, ouvindo a palavra do Senhor. E também colocando em prática aquilo que vamos aprendendo, né? Então, é assim que nós vamos vendo, seguindo a paz com todos, né? E congregando também com aqueles que estão ao nosso lado. Todas as igrejas, né? Nós podemos colocar, conhecer, né? São pessoas que Deus quer salvar, né? Nós congregamos em uma determinada, né, congregação, outras pessoas em outra, mas ali são todas pessoas que estão buscando a Deus, né? De uma forma ou de outra. Mas qual que é o propósito? Salvação. Né? Então aí eu e você devemos saber onde estamos, o que estamos ouvindo, o que estamos realmente, né, professando, essa regra de fé, né, baseada em Jesus Cristo. Toda a Bíblia leva a Jesus Cristo, então devemos estarmos firmados, né, nessa palavra, né, que Deus está colocando a mim e a você hoje para seguir a paz com todos. No verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aí, então, o que acontece? Né? Seguir a paz, porque de repente tem um irmão com outro irmão com alguma, né, desavença, alguma coisinha ali, e já começa, um fala com o outro, outro fala com um, quando vê já são 4 pessoas, daqui a pouquinho já está, né, as pessoas julgando, pensando, isso aí não é de Deus. Devemos procurar. Temos os conflitos, como eu disse? Sim, né, mas não com pessoas, conflitos de ideias. Eu acho que deveria fazer isso, né, no culto, não sei o que lá, né, na igreja o irmão poderia. Meu irmão, aí é conflito de ideias, mas não com as pessoas. Que Deus hoje realmente nos leve a realmente, né, nós estarmos dessa forma. Né? A igreja lá em Jerusalém também deu um conflito lá, né, porque alguns foram a Antioquia, uma cidade ali que havia já uma igreja somente de gentios, não judeus. Olha, né? Então foram se convertendo, e a primeira igreja onde realmente ali começaram a ser chamados de cristãos, né? O primeiro relato de como cristãos, né, aqueles que seguem a Cristo, foi na igreja de Antioquia. E lá no início, os apóstolos ficaram sabendo, tem uma igreja assim, assim lá em Antioquia, eles foram lá ver o que estava acontecendo. Né? E depois veio um relato que alguém que estava lá ainda, né, estava ainda tentando colocar a eles, né, foram para lá, tentando colocar a eles a lei a respeito da circuncisão ainda, né, de que comer, de não que comer, né. Aí houve a primeira assembleia, a primeira reunião em Jerusalém. Então fizeram uma carta, né, e enviando a carta a eles, né, lá em Antioquia, também enviaram 2, enviaram Judas e Silas, né, que também já estavam firmados na palavra. Por quê? Se manda uma carta, é coisa muito fria, né? Eles iam ler a carta, né, e ali, mas não, mandaram a carta e mandaram também 2, né, das pessoas que estavam ali com os apóstolos, já eram considerados profetas ali também na palavra do Senhor, né? Mandaram 2 para realmente ali, além deles ouvirem, né, e lerem a palavra, realmente o Espírito Santo ia ali
colocar a eles que verdadeiramente aquilo era uma verdade, né? Vamos vendo, né, no texto, onde diz essa passagem que estou conversando com vocês, meu irmão e minha irmã, né, que diz assim, né, falando com o pessoal de Antioquia, os apóstolos, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, né, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Olha aí, né? Por que eles se alegraram quando foi a exortação? Porque aqui no início aqui falava assim, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor mais encargo algum, não vos impor mais encargo algum. Então a igreja estava firmada no Espírito Santo do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Os apóstolos não escreveram ali naquele concílio, o primeiro concílio que aconteceu na igreja, falaram assim, bem nos pareceu a nós e ao Espírito Santo. Não, deixaram bem claro, bem pareceu ao Espírito Santo e a nós. Então, eu e você devemos estar firmados na palavra do Senhor, congregando, aprendendo da palavra, lendo a Bíblia, para que o Espírito Santo esteja habitando em nós e realmente nós colocando aquilo em prática, que ele vem nos ensinando, vem nos exortando, vem nos alertando, vem nos consolando, e nós vamos tocando aqui a nossa vida até a volta de Jesus Cristo, conforme aquilo que ele nos pede que façamos. Então devemos sermos pessoas a ter o desejo em todo momento do Espírito Santo estar habitando em nós e nos conduzindo à santidade, né? Nós estamos aqui aprendendo, fazendo a obra do Senhor, mas estamos aqui ainda sendo pecadores, porque a Bíblia diz aquele que diz que não peca, né? Realmente já está pecando, né? É mentiroso, e nós estamos buscando a palavra do Senhor, aprendendo dela, né? Nós sempre realmente sabemos que Deus é por nós, não é? Por isso que ele pede, nós, eu falo nós todos, com toda a humanidade, Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso a palavra aos Hebreus, segui a paz com todos, né? E depois discorrendo o texto, lemos assim também, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? Você que já conhece a palavra, você já viu, né? Sabe, né? Desses dois irmãos gêmeos, né? Que nasceram, né? E porém ali houve essa situação aí, né? Que Deus já tinha falado, né? A Rebeca, a mãe deles, falou assim, ó, o mais moço, né? Vai reinar, né? Quer dizer, o mais velho reinará sobre o mais moço, né? Então já tinha uma profecia ali tudo, mas é algo que, né? Eu e você vamos vendo, vamos aprendendo que Deus é perfeito na minha e na sua vida, né? Porque ele bem claro assim, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? Então é bem na linguagem atual, né? Vamos dizer assim, certifique-se que ninguém entre vocês seja imoral ou irreverente como Esaú, que trocou seu futuro e privilégios por algo momentâneo e sem valor. O que você, meu irmão e minha irmã, está hoje trocando, né? Aquilo que Deus está propondo a você, que é uma vida eterna em Jesus Cristo, né? Por algo que seja momentâneo e sem valor, né? Deus está me alertando e alertando a você também nesse momento. O que estamos trocando, né? Pela vida eterna. O que é algo momentâneo estamos buscando mais agora, né? Algo que sabemos que é simplesmente do momento. E Deus está nos propondo vida eterna. Vida eterna é para sempre. Vida eterna é para sempre, né? Não é nada perpétuo, é eterno, né? Então é isso que Deus está colocando a mim e a você, para que não sejamos, né, assim, irreverentes com relação a isso, né? Para que eu e você realmente esteja firmados no propósito que Deus tem a mim e a você, que é um propósito de salvação, né? Um propósito de salvação. Por isso que foi aqui no texto, né, Paulo dizendo aos Hebreus, né, falando como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura.
né? Estava com fome, vendeu ali por um momento, né? Então que eu e você não deixe algo momentâneo tirar o nosso foco de salvação e seguir a paz com todos. O texto continua assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Deus colocando a mim e a você, que após a morte segue-se o juízo. Buscar a Deus é hoje, buscar a Deus é agora, porque Jesus Cristo pode voltar agora. Né? Como sempre que o Modal vai terminando o programa, diz assim, né? Buscar a Jesus Cristo como se ele, né, voltasse agora. Né? Então vou buscar Jesus amanhã, vamos conversar, vou fazer isso, aquilo, uma campanha, vou ler a Bíblia, buscar a Jesus. Não, buscar a Jesus agora, como se ele voltasse agora. Né? Paulo deixou bem claro. Nós vamos lendo o texto, né, sobre o arrebatamento. Paulo diz assim: os que dormem no Senhor, né, não precederão, né, ou os que estamos vivos. Ele falou nós, os que estamos vivos, crendo que já era o arrebatamento na sua geração. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Né, ressuscitarão primeiro, né, e no corpo transformado, como nós, subiremos a encontrar o Senhor nos ares juntos. Então, Paulo tinha a convicção que Jesus vinha na sua geração. Eu e você também devemos ter essa convicção, que Jesus volta agora, porque a volta dele é certa. A volta de Jesus é certa. Então, devemos estar seguindo a paz com todos. A paz com todos. Né? Porque a Bíblia deixou bem claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Então é isso. Que eu e você estejam com o desejo de estarmos congregando sim, buscar a palavra do Senhor juntos, colocando em prática, repartindo o pão, né? Fazendo a obra do Senhor, né? Sendo aquele que Jesus Cristo pede que sejamos. Né? Amando aos outros como a nós mesmos. É fácil? Não é. Mas como estamos aí buscando, né, a paz e sermos cristãos, é ser como Cristo, né? Jesus Cristo fez isso, né? Se entregou por toda a humanidade, levou sobre si todas as enfermidades, se transformou ali, né, vamos dizer assim, naquele momento que ele disse a Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Estava sobre os ombros de Jesus toda a humanidade pecadora, e ele venceu, né? Se entregou sem murmurar. Então, que Deus está pedindo a mim e a você hoje, que aprenda a ter paz com todos. Todos, porque todos são de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo. Nós temos que ter esse entendimento. Não julgar a ninguém. Não é para nós estarmos julgando a ninguém. É para buscar a santificação. Como? Aprendendo da Bíblia. Aprendendo na palavra. Né? Ouvindo a palavra. Deus fala conosco no louvor, na palavra, usando pessoas. Deus faz da forma que seja a necessidade da pessoa a encontrá-lo. Deus está em todo momento à nossa disposição. Deus realmente é maravilhoso. Né? Como disse, conflitos de ideias, de situações é uma. Não podemos entrar em conflito com pessoas. Com pessoas, pode ver, como disse aqui lá na igreja primitiva, lá em Antioquia, havia um probleminha lá, fizeram um concílio lá em Jerusalém, o primeiro, levaram lá a carta, falou: olha, é assim, né, cabe ao Espírito Santo e a nós, né, não colocar mais cargo algum assim pesado sobre vocês, simplesmente façam isso, né, se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos há. E diz que eles, ouvindo isso, né, lendo a carta, né, depois Judas e Silas ali também, né, que eram profetas, começaram a discorrer o assunto ali com eles, mas diz a palavra do Senhor que, ajuntando-se à multidão, né, eles entregaram a carta e, quando a leram, alegraram-se pela exortação, porque a exortação é do Espírito Santo. Pode ver, quando você recebe algo assim, que você tem aquele entendimento, discernimento que não é de Deus, né? Você fica triste ou fica bem atento, né? Mas não é bom. Mas quando é de Deus, você se alegra. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Quer que eu e você seja como ele foi aqui enquanto na terra. Jesus Cristo, né? E hoje, o Espírito Santo nos consolando, é possível sim sermos pessoas boas.
né? Porque os mandamentos aí estão resumidos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois amar ao próximo como a nós mesmos, né? Não precisamos andar abraçado com todos, mas porém também não devemos e não temos o direito de desejar mal algum a alguém que seja. Qualquer pessoa, nem que nós não conhecemos, só de ouvir falar em notícias, situações que chegam muitas pessoas pela internet, outras situações, não julguem, né? E uma das situações a qual está acontecendo, onde pode ser que eu e você não chega. Hoje tem essa ferramenta chamada internet. Muitos falam, isso não presta, isso não sei o quê. Mas só que ela também é usada para alcançar almas, alcançar vidas. Se for bem usada, uma bênção. Então ficamos com essa mensagem que Deus quer que eu e você seguimos a paz com todos, porque aí sim veremos a Ele, porque a Bíblia diz que sem a paz com todos, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu e você, em nome de Jesus Cristo, vamos ver o Senhor, porque estamos aprendendo a sua palavra e deixando ela entrar em nosso coração para podermos colocá-la em prática e a palavra dele se cumprir na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída. Situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar. Perdidas, ele tem a solução. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a
novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, aí está a mensagem de hoje, o louvor que nós entoamos também ao nosso Pai, né? Graças a Deus, mais uma mensagem, mais uma palavra que vem ao encontro do nosso coração, falando mais uma vez da salvação, do amor, daquilo que Deus requer de nós, enfim, que nós possamos aproveitar a mensagem de hoje, refletir nela e ter a certeza de que Deus vai estar abençoando, coroando a nossa vida, se nós colocarmos esta palavra em prática no nosso coração. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí chegando nos momentos da nossa oração da fé. E eu quero mandar uma saudação e a paz do Senhor para o nosso irmão, pastor Paulo Conceição, que está acompanhando também a nossa programação, né? Um abraço, irmão Paulo, Deus abençoe grandemente o irmão. E também a nossa irmã Giedre Silva, também participando com a gente, né? Um abraço, irmã Giedre, Deus abençoe grandemente a serva de Deus, que também trabalha na obra do Senhor, evangelizando, pregando a palavra, né? Um grande abraço para a nossa irmã Giedre e toda a família. Graças a Deus. Nosso irmão João Serdã pedindo oração por ele e por toda a família. Vamos estar orando com certeza em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aonde você estiver, que neste momento você possa curvar sua cabeça, se aproximar do Senhor, apresentar a Ele as suas necessidades, acreditando no poder de Deus e a certeza da nossa resposta. Vamos orar em favor do nosso irmão Marcos, da família dele. Eu quero também colocar a minha esposa Silvia nessa oração, meu filho Mateus, meu filho Daniel, a minha filha Caroline, enfim, toda a minha casa, toda a sua família. Quero orar, né, em favor de todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí engajados em orações, em busca, em clamor, pedindo a misericórdia do Pai nas coisas difíceis, talvez nas coisas impossíveis da nossa vida, que nós enfrentamos tantas lutas, tantas tribulações, né? Vamos orar e ter a certeza de que a mão de Deus vai estar nos abençoando. Então, a partir de agora, vamos unir a nossa fé, vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso, tendo a certeza da resposta e acreditando que o poder de Deus vai estar agora agindo em nossa vida. Não importa qual é o problema, Jesus ainda é e sempre será a nossa solução. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração.
Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos orar a Deus, conversar com o Senhor, né, que Ele nos direcione verdadeiramente a pedir, a conversar com Ele aquilo que Ele queira ouvir, né? Porque todas as orações, as palavras, assim, são a Ele, né? Conforme a palavra de Deus, né? Porque vai ser feito a vontade dEle, conforme a necessidade de cada pedido, né? Porque Ele é Deus, Ele é amor, Ele é maravilhoso, né? Então, graças a Ele que nos dá essa liberdade de pedirmos, né, todas as situações. Claro que se for conforme a palavra, todas as orações são atendidas sempre conforme a necessidade da pessoa, como eu disse, né? E que Ele nos ensine realmente a falar aquilo que Ele queira ouvir de nós, porque Ele é Pai, né? Ele nos ama de verdade, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor mais uma vez falou conosco através da sua palavra, Senhor. Nos ensine, Senhor, a ter paz com todos e buscarmos a santificação para podermos ver o Senhor face a face um dia, Deus. Estejamos, Senhor Jesus, cada dia mais sendo felizes, Senhor, por estarmos firmados na fé, na Tua palavra, que prevaleça ela em nossas vidas conforme a nossa necessidade em todas as áreas dela, Senhor. Sejamos verdadeiramente para contigo, Deus, fiéis, verdadeiros e sinceros. Que seja a Tua vontade prevalecendo. E nós agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida de nossas famílias e por pessoas que não conhecemos, mas buscamos em Teu nome. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, e que tenhamos o desejo cada dia mais de buscarmos a Ti. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, ao som deste prefixo musical e também com esta oração da fé, amados, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, um novo caminhar, né? Agradecendo, como sempre, primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que nos concede e também pela oportunidade de nós estarmos aqui falando do seu amor, da sua graça, da salvação em seu nome. Enfim, ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. E queremos também agradecer, amados irmãos, a cada um de vocês que participaram conosco, você que esteve com a gente, compartilhando, interagindo, pedindo oração. Que Deus te abençoe, que Deus recompensa. Obrigado por abrir as portas da sua casa, né? E a gente poder entrar para juntos cultuarmos o nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza da sua vitória. Abrace, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmão Marcos, chegamos ao final, meu querido. Chegamos ao final, as suas despedidas e as suas considerações finais. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, porque realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Muito bem, amados. Vamos então chegando ao final do nosso programa, contente, alegre, feliz por mais uma vez Deus nos dar uma palavra, Deus trazer para nós um conforto, né? Então, ao nosso Pai, o nosso sincero agradecimento e que Ele possa estar aí cobrindo de vitórias a cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20 horas
20h30, quando a gente vai estar voltando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz, um repouso reconfortante. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.